Pessoal, o Pod Brasil de hoje traz um tema crucial para o mundo dos negócios, o ESG ou ASG, se você quiser falar em português. O trinômio meio ambiente, sustentabilidade e governança cada vez mais é o pilar necessário para que os negócios aconteçam de forma sustentáveis e sejam vistos por quem compra os produtos desse negócio de forma adequada e atrativa. Em geral, é isso que a gente tem no nosso dia a dia dos grandes negócios, especialmente aqueles que estão em bolsa de valores e até aqueles que não estão, que vão ganhar com isso no sentido de planejar e produzir de uma forma mais sustentável. E para esse papo aqui, eu recebo a turma da HIP Consultoria. HIP, uma nova parceira de Brasil Salomão, nesse ano de 2024, no ano que a gente comemora aqui 55 anos. A HIP tem 40 anos de mercado, uma equipe de quase 400 pessoas que eu tive o prazer de conhecer lá em Belo Horizonte, em 3 andares no prédio ali, nos funcionários, né? Esqueci o nome da rua, mas depois a gente pega... Bernardo Guimarães. Bernardo Guimarães. E é um prazer recebê-los aqui. A gente está aqui com a Juliana Chá, que é advogada, né, especialista em gestão de risco, governança na HIP. Estamos aqui com o Lucas Sardinha, que é diretor de projetos, e o Vitor Hermeto, que também é especialista no ESG, tem formação na área de engenharia. Tua formação qual é, Lucas? Eu acabei não te perguntando. Eu sou sociólogo. Sociólogo. Pronto, o tripé está formado. Exatamente. Um advogado, um sociólogo e um engenheiro. Agora vamos consertar o mundo. Gente, prazer receber vocês, né? Como eu dizia, é muito salutar para nós se juntar com uma empresa com tanta experiência no mercado, né? E a gente fala isso também da nossa experiência de 55 anos no mercado da advocacia, comemorados agora no dia 1º de março de 2024. Dr. Brasil Salomão, nosso fundador, ele no final da década de 60, ele trabalhava na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, era um funcionário público, um emprego dos sonhos naquela época, e ele percebeu que a mudança do ICMS, ainda ICM, a criação do ICM ia trazer tanta confusão para o mercado, que ele falou, nossa, acho que eu vou ser muito mais útil lá fora do que aqui dentro, ajudando as pessoas a entender. Então, o nosso escritório, ele nasce com essa pegada de ser uma ferramenta estratégica para os negócios dos nossos clientes. Esse é o nosso mote. Quem entra no nosso site, aí você que está navegando e entrar no nosso site, você vai ver que tem lá aproveite a nossa empatia jurídico-empreendedora, ou se conecte com ela. O que é isso? É ser mais do que um escritório de advocacia, ser uma empresa jurídica que entende o negócio do cliente, as suas dores, e o ajuda a funcionar e a crescer. E com isso a gente tem construído também grandes relações. Nosso primeiro cliente está com a gente até hoje, obviamente, nas novas gerações da família. A gente tem relações com clientes aqui de 40, 30. Essas relações longevas que a gente tem quando a gente adquire algumas décadas de mercado, né, a possibilidade de fazer. E, para falar em ESG, e estando aqui na região de Ribeirão Preto, onde fica a nossa matriz, a gente vai focar um pouquinho, para começar o nosso papo, num estudo que uma importante empresa do mundo da auditoria e da consultoria fez, que é a KPMG. Né? A KPMG fez um estudo olhando para o agro, né? E ela disse o seguinte, que a importância do agro para a geração de riqueza, emprego e renda no Brasil é comprovada por inúmeras estatísticas. Umas delas são as constantes saldos positivos na balança comercial. Em 2020, segundo esse estudo, o setor representou 26,6% do PIB brasileiro, foi um quarto da nossa economia nesse ano. E entre janeiro e dezembro de 2021, o PIB do agro acumulou um crescimento de 8,36%, aí de acordo com o CPEA da Exalc, que é uma importante entidade de monitoramento, de geração de conhecimento para o agro. Mas, apesar dessa relevância toda na economia brasileira, segundo o estudo da KPMG, as empresas do setor no mercado de capitais ainda é pequena. A presença na bolsa dessas empresas ainda é pequena. Uma grandeza de 25%, né? Com poucas companhias do agro listradas na bolsa. Né? Essas práticas, né, elas levam em conta a realidade de um mercado que é pouco conhecido para quem
olha de fora e quer investir nele, né? E aí, Juliana, já passo a primeira bola para você, né? Esse estudo aqui ele vai nos remeter perfeitamente nos dias de hoje às questões de ESG, ISG ou ASG. Qual que é a importância disso quando a gente olha para esse diagnóstico feito pela KPMG, né? Na sua condição aí de especialista no tema e uma das responsáveis por isso dentro da HIP, qual a sua avaliação disso? Então, olá, obrigada, né, por estar aqui nesse momento, compartilhando esse espaço com vocês. Evandro, eu acho que a gente tem que começar desmistificando. Tá. Criou-se uma mistificação e uma complexidade para algo que deveria ser mais simples. E se a gente comunicar isso de forma mais simples, eu acho que a gente começa a fazer o nosso primeiro gol. Quando a gente está olhando para o mercado de negócios, para essa sopa de letrinhas aí, ESG, ASG, né? A gente está falando de boas práticas, a gente está falando de gestão, né? E trazendo isso para um agro, um produtor, ele faz isso de forma rotineira, no dia a dia ele está tomando decisões, da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, ele está tomando decisões. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é desmistificar, parar de querer complexificar algo que pode ser mais simples. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer, que a gente precisa virar essa chave. Por quê? Criou-se dentro da nossa cabeça, tem um mindset que governança significa burocratização, ineficiência, custo, lentidão para a tomada de decisão, que gestão de riscos é difícil. E, na verdade, o que a gente está falando e o que a gente consegue mostrar é que é o inverso disso, que quando a gente traz isso para dentro do negócio, a gente está aumentando a eficiência, a gente está desburocratizando, a gente está garantindo que crises futuras, se existam, sejam melhores conduzidas. Então, acho que esse é um primeiro ponto de reflexão que eu queria trazer aqui. Um outro ponto de atenção importante esse cara, ele acorda, esse produtor, quando a gente está falando, por exemplo, de agro, né? Um produtor, ele acorda e ele tem que tomar várias decisões. Nós discutimos ontem sobre isso, né, Vitor? Ele vai decidir o que ele vai plantar, quando ele vai plantar, quem ele vai contratar, como ele vai contratar essas pessoas, que tipo de insumo que ele vai utilizar. Enfim, tem uma série de decisões que ele tem que tomar. E muitas vezes ele acaba tomando essas decisões com base no feeling, com base na experiência que ele tem ali, sem dados muito concretos. E aí a governança entra. Porque a governança vai permitir que ele tome decisões informadas, decisões que são baseadas em dados. E aí traz a eficiência, a celeridade, eu vou garantir a perenidade, eu vou atingir esses fatores focados no ambiental, no social e entre outras coisas. Legal, bacana. E aí eu vou dar o meu testemunho aqui sobre a questão da governança, né? E esse mito de que ela pode burocratizar e complicar. Muito pelo contrário. E desde o começo dos anos 2000, aqui no nosso escritório, a gente mergulhou no modelo de governança corporativa, né? E na primeira leva da sucessão que o Dr. Brasil fez para a minha geração de sócios aqui, a gente estabeleceu esse modelo. Então, a gente sempre teve um conselho de administração, chegamos a ter um conselho de administração com conselheiros externos independentes, não advogados, né? E atualmente a gente tem comitês de apoio à gestão, que são, nós estamos na terceira geração dessa governança corporativa. E isso permitiu com que a gente crescesse de uma forma exponencial da década de 2000 até agora. E quando a gente olha para os nossos últimos 15 anos, os números mostram isso. É óbvio que você tem mecanismos de controle, porque você precisa de ferramentas de controle, especialmente para que o gestor possa prestar contas, né?
numa empresa como a nossa, que tem 300, 200 e poucos sócios, né? Todos os advogados são sócios, isso é essencial. Então, você tem que ter algum nível de controle e de burocratização. Mas eu acredito que se a gente não tivesse tomado essa decisão há 20 e poucos anos atrás, a gente não teria atingido o nível de eficiência e o crescimento que a gente atingiu. Então, esse mito de que burocratiza é impossível. Outro dia a gente recebeu aqui o CEO de uma grande empresa, eu já posso falar porque o podcast já foi ao ar, que foi o Marcelo Ábido, e da Ouro Fino Agrociências. E ele deu esse testemunho aqui. A Ouro Fino fez um negócio com a Mitsui passou a ser investidora, uma das maiores empresas do mundo, japonesa, e só funcionou porque o processo de governança estava adiantado. Porque a primeira empresa do grupo já tinha isso, e a segunda, que tinha nascido agora no começo da década de 2010, já nasceu espelhada no modelo da primeira, com governança e tudo mais. Então, esta musculatura adquirida pela governança fez com que o negócio com o grupo japonês acontecesse de uma forma muito mais clara. Se você se interessar por essa história, procura lá no Pod Brasil, na conversa com o Marcelo Ábido, CEO da Ouro Fino Agrociências. Ele narra isso aí que você falou e desmistifica essa ideia de que não funciona. Evandro. Pode. Vamos levantando as bolas aí, fica à vontade. Não, perfeita. Essa parceria HIP e Brasil Salomão, né? A gente fica muito feliz de estarmos juntos. Queria só falar também como dentro de casa, né? HIP e obviamente... Isso é muito importante. Não é à toa que eu contei a nossa história. Que o cliente precisa saber que ele está contratando um escritório de advocacia, uma empresa de consultoria, que vende isso, mas que antes de vender isso, fez isso e pratica. Exatamente. Era no assunto para justamente mostrar como estruturar do ponto de vista da governança é ótimo para o negócio, né? O contrário de burocratizar é gerar valor e eficiência e tudo mais. Hoje a HIP está, como você disse, com aproximadamente 400 colaboradores espalhados pelo Brasil. Enquanto empresa de consultoria, a gente está onde o nosso cliente está. Sim. Seja qual for o setor do agro, mineração, indústria, empreendimentos lineares, de infraestrutura, rodovias, linhas de transmissão, setor da energia. Então, onde o nosso cliente está, a gente está com o nosso colaborador. E os riscos dos nossos projetos são diversos, associados aos riscos dos negócios que a gente atende. Então, o primeiro passo para a gente entrar agora nesse contexto ESG, né, porque esse ESG ele é novo, sim, e ele é diferente do contexto da sustentabilidade, digamos. Ele vem do mercado financeiro, então isso é uma coisa interessante, né? O vetor da força ESG é o mercado financeiro, ou seja, é por dentro, né? Por dentro do negócio. Então, como que você vai agora estar nesse novo contexto e não fazer todo para casa, né? Então, nós estruturamos também todos os nossos conselhos. A HIP foi fundada há 40 anos, os nossos sócios fazem parte do conselho de cotistas da empresa até hoje, sócios fundadores, né? Eles não estão mais no dia a dia da operação, mas então a gente tem um conselho de cotistas, o conselho da diretoria, né? Os nossos comitês, comitê de diversidade, riscos e compliance, entre outros comitês temáticos. E eu já, né, compartilhando com o tema do podcast, sou testemunha vivo de como essa estruturação, esses comitês, a nossa gestão de risco, já funcionou inúmeras vezes para a gente não perder dinheiro. Sim. Porque com 400 pessoas no território, por vezes um risco se materializa. Sim. Um acidente de veículo, tá certo? Com um colaborador. E ter os procedimentos e comprovar para o cliente e para qualquer outro órgão envolvido com essa situação de que você fez tudo o que deveria fazer, o condutor é habilitado, ele está treinado, o veículo é inspecionado. Isso te exime de multas contratuais, por exemplo. Além de, obviamente, seguros e tudo mais. Então, esse é um pequenino exemplo, muito simples. Eu tenho certeza que Juliano e Vitor têm outros mais grandiosos e relevantes para os negócios, de como uma governança bem estruturada ajuda os negócios, né? Então, hoje, felizmente, a HIP
tem tudo muito redondo e consegue, para o mercado também, apoiar os clientes nessa construção. A gente fez, Evandro, para dentro antes de começar a oferecer isso para os Sem nossos dúvida. clientes. Porque você tem que vivenciar, você tem que ter a experiência. Não pode ter telhado de vidro. Não nisso, né? pode, não pode. Então, assim, a gente estruturou todo o nosso sistema de GRC com muito cuidado, com muito cuidado. Sim. E aí, Proteção de desde a dados, estrutura, a estrutura das instâncias de governança dentro da casa, como os políticos, procedimentos, controles, sistemas preparados para suportar tudo isso e a celeridade que as decisões precisam ser tomadas. Então, assim, a gente consegue falar isso com alegria e com experiência de quem Exatamente. vive isso no dia a dia, assim como vocês aqui no Brasil Salomão. Sabe do que está falando porque é partícipe daquela É realidade. isso aí, é isso aí. E uma outra questão que a gente podia abordar aqui, para quem nos ouve, né, é explicar um pouquinho mais esse papel da governança corporativa na gestão eficaz das empresas. Né? Como é que essa boa governança pode aumentar a eficiência nas operações, a lucratividade, a transparência, a responsabilidade social e, para mim, o que é mais fundamental, garantir perenidade dos negócios. Né? É o que eu acabei de dizer para vocês, que há 20 e poucos anos atrás a gente foi por este caminho. Naquela época a gente tinha 20 e poucos anos, agora a gente tem 55 anos. Né? E deve ser muito parecido com a história de vocês. Né? A governança, esse olhar, né, para esse tripé do ESG, ele acaba te levando para uma perenidade no tempo. Né? E eu brinco muito com os nossos clientes. Né? Sabe qual que é o principal risco quando você contrata um escritório de advocacia? Saber se quando você precisar dele lá na frente, se ele vai estar aberto ainda. Perfeito. Isso aí é mais ou menos com o banco, assim, também, né? Saber se no dia que você for lá buscar o seu Sacar o dinheiro, você dinheiro. consegue sacar, né? Então, essa perenidade, essa transparência é fundamental. Mas como é que a gente pode destacar isso no dia a dia das empresas, assim, para aquela empresa que está no seu porte médio ali, está começando a crescer, está começando a subir a Cordilheira dos Andes da governança e como é que ela pode mudar? Porque não é fácil, né? Não. Fazer um processo de governança numa corporação implica, primeiro, numa perda do poder central de quem começou o negócio, né? Esse é Compartilhar decisões e compartilhar ser decisões. É uma dor que tem que ser tomada, né? E aqui a gente foi muito feliz nisso, porque o nosso fundador compreendeu isso antes de todo mundo. Até daqueles para quem ele estava transferindo o bastão da sucessão. E ele nos dava aulas, assim. Ele saía vencido em votações, nas reuniões de conselho, mas da porta para fora parecia que a proposta vencedora tinha sido dele. Que ele era o cara que mais comprava aí fora a briga para implementar aquilo que o conselho tinha decidido, porque se o conselho decidiu, era, na visão dele, e na maioria das vezes é assim, melhor para a empresa. Né? A governança, ela é como a gente toma decisão, né? Sim. Então, onde a gente toma essa decisão, quem que toma a decisão, quais os critérios para tomar essa decisão, quais as informações que eu me baseio para tomar ela. E, recentemente, é como que eu também divulgo essa decisão para fora, né? Como que eu dou transparência para ela. O movimento ESG, ele trouxe essa camada de disclosure, né? E vários relatórios ESG hoje trazem essa camada agora, vários, né, trazem esses dados detalhados de acordo com os temas materiais para cada tipo de negócio. Então, outro conceito importante, acho que o ESG trouxe e a governança trouxe, é esse conceito de materialidade. Então, o que importa para a minha tomada de decisão? O que importa para o meu negócio? Quais são os meus temas materiais? E saber quais são esses temas materiais pro nível do negócio é muito importante para você tomar a decisão baseada no que realmente é um risco para você. Tá. Então você não vai tomar uma decisão baseada no carbono se você é uma empresa às vezes de mineração que seu impacto é em sociedade, em água. Claro que o carbono é um tema global que todo mundo deve se atentar, mas a materialidade desse tema para um tipo de negócio pode não ser a mais relevante para ele divulgar, nem para ele tomar a decisão. Então, acho que para um negócio
ganhar em termos de longevidade, de sustentabilidade. Ele deve se pautar por temas materiais para ele, deve ter esse passo a passo de como tomar essa decisão muito claro para todos os níveis, né? Nível operacional, tático e estratégico. Precisa estar exposto, precisa estar conectado com a gestão de riscos da empresa, ou seja, a árvore de gestão de riscos, né? A sua hierarquia ali de identificação, de mitigação. Tem outro conceito importante que é o de hierarquia de mitigação de riscos. Tá. Então, primeiro você evita que aquele risco aconteça, depois você mitiga aquele risco, e o que você não conseguiu mitigar, você compensa, e com essa visão, né, de ponta a ponta, de tema por tema, você faz com que o seu negócio seja menos exposto e, logicamente, com mais longevidade, com mais sustentabilidade, com mais retorno financeiro. E demonstrar esse esforço de ponta a ponta é muito difícil. Uhum. Você incluir requisitos ESG desde a concepção do seu projeto é mais difícil ainda. Você precisa ter uma clareza da estratégia, uma clareza dos temas materiais, quais são os indicadores que importam, e tentar influenciar a sua engenharia, a sua seleção de áreas, para onde que você vai expandir os seus plantios e tudo. Então, assim, é um processo complexo, mas que é possível e que envolve múltiplas disciplinas, né? Sim. E quando você vai observar na prática isso, quando o teu cara lá da ponta mudou a atitude. Uhum. É isso aí. Aí é o sucesso. E aí, voltando, não sei se mais alguém quer fazer alguma colocação sobre isso, Juliana, você tem... Eu acho que é isso, é definir essa estrutura de tomada de decisão. E aí isso está atrelado à estratégia. Então, se eu definir a partir ali do meu tema material, a partir de um ODS que eu resolvi priorizar dentro da minha empresa, como eu vou fazer, quem vai fazer, quando vai fazer, de que forma vai fazer, que tipo de conta que vai prestar, até para que a gente não gere os greenwashes da vida que tem acontecido aí, tudo isso vai ficando muito simples. Então, assim, o processo de estruturação pode ser complexo, mas na hora que você coloca isso em termos muito práticos, a estratégia está posta, o caminho está definido, e aí você chega onde você quer, na perenidade, na sustentabilidade da tua empresa, entre outras coisas. Então, assim, teria aqui muitos elementos para trazer que são benéficos para você ter e manter a governança dentro de qualquer negócio, mas eu acho que os principais aqui a gente falou. Eu acho que tem importante, né? É a decisão informada. A gente precisa tomar a decisão baseada em dados. A era que nós estamos depende da gente conhecer profundamente aquilo que a gente está falando, ter dados para a gente poder tomar decisão. E a governança traz isso para a gente. Ela traz isso para a gente. Se a gente tem metas, se a gente tem indicador, se a gente tem tudo isso, a gente tem os dados fáceis, acessíveis, e a nossa tomada de decisão ela vai ser acertada. A governança corporativa, a governança é parecida com uma decisão que você tem na sua vida de ter uma vida mais saudável e de praticar exercício físico. Você entra por um caminho que você tem que ter compromisso com ele e que você não vai poder abandonar nunca mais na sua vida. Então, assim, é uma jornada que, quando ela começa, quem entra por ela precisa estar decidido a seguir por ela e entender os objetivos. Até porque tem alguns negócios que, de repente, não precisam de um nível tão complexo de governança. Algumas mexidas você já consegue ajudar bastante. Mas eu fico aqui pensando sempre, né, tentando sentar na cadeira do cliente, né, e tá ouvindo nosso podcast aqui há alguns minutos já, né, e quem já viveu essa experiência está muito habituado. Quem sabe aplicar essa experiência, nós estamos falando aqui de coisas que a gente realiza, pratica e conhece. Mas o cara que tá chegando lá, ele tá com um monte de dúvida nessa altura do podcast. Aí eu acho que eu vou levantar essa bola para você, Sardinha. Como é que é o trabalho da HIP numa empresa que procurou vocês para dar os primeiros passos em governança, sustentabilidade, enfim, em questões envolvendo aí o ASG? Como é que vocês trabalham? Porque
é engraçado, porque os escritórios de advocacia, às vezes, são procurados em primeiro lugar do que com vocês. Falou, cara, eu estou com um problema, chegou agora, meus filhos estão tentando, né, estão numa disputa lá. Tô com problema sucessório tô com problema sucessório grave. Aí, putz, meus fornecedores estão começando a fazer um monte de pergunta para mim que eu não estou preparado para responder. E aí ele chega lá com... Você pega o problema jurídico dele, que é assinar o contrato com o fornecedor que botou um monte de coisa na cláusula, né? Porque ele já está lá nesse processo. E a questão, olha, eu consigo te dizer o que vai acontecer com você com essas cláusulas. Eu consigo tentar criar uma redação mais branda para você. E muitas vezes não vai nem ser aceita, hein? Porque esse modelo de governança está definido lá no fornecedor dele, o cara não vai nem deixar você mudar o contrato. O jurídico dele já é cláusula travada, né? Contrato de adesão. Contrato de adesão. Ou você pega ou eu não vou comprar de você. É isso aí. Isso aí. E aí, como é que vocês fazem isso, né? O dia 1 do trabalho da HIP numa empresa. Acho que é legal descrever isso, porque dá uma dimensão para quem está precisando do serviço desse tipo, de como as coisas acontecem na prática. Né? Excelente, Evandro. O dia 1 é conectado ao que o Vitor trouxe, de entender quais são os elementos materiais daquele negócio. Tá. Porque o primeiro passo é excluir aquilo que só atrapalha. Como você disse, você tem que calibrar, né, o quão profundo deve ser a reestruturação, a estruturação da governança de uma empresa, de acordo com o nicho, o tamanho, os objetivos da empresa. Então, primeiro passo, em uma conversa simples com os gestores, de presidente a diretoria, enfim, as pessoas-chave da empresa, nessa conversa, nós vamos identificar os objetivos centrais da empresa, a visão de futuro da empresa e, portanto, os temas materiais dessa empresa. O segundo passo já é avaliar a maturidade da avaliação de risco que essa empresa tem e, digamos, se ela já tiver, a partir daquilo que está posto, portanto, entender o que eles já identificam que são os riscos dos negócios, perdão, e junto do cliente fazer uma avaliação de como ele está conseguindo controlar aqueles riscos ou não, e daqui a gente já sai com um braço de atuação conjunta, que é o aprimoramento dessa gestão de riscos. E para quem não tem uma gestão de risco estruturada, eu diria que é o segundo passo. Então eu tenho os temas materiais, vamos então começar a identificar os riscos do seu negócio, né, fazer toda essa análise hierárquica dos riscos do negócio, né, o que a gente consegue evitar e como, o que não tem jeito de evitar, é inerente ao seu negócio, mas a gente vai mitigar. Então a gente constrói essa estrutura daquilo, Evandro, que pode atrapalhar a perenidade do negócio. Tá. O que pode te matar amanhã? E com esse mapa, a gente segue implementando o que falta. Tá. Ou seja, nunca reinventar a roda. Sim. Sempre partindo do entendimento daquilo que já existe e depois identificando o que importa para o negócio. O que pode matar o negócio. E disso, estruturar e implementar. Então, hoje a gente tem algumas tecnologias que a gente usa para isso. Então, temos sistemas de gestão proprietários da HIP, nós temos um time de desenvolvimento de software, de sistema. Bacana saber. Que esses sistemas que nós temos, o princípio dele é ser moldável, maleável para o negócio. Sim. Então não é aquele formulário pronto, que você vai preencher um checklist que 50% das perguntas não se aplicam ao seu negócio. Sim, sim. Então não tem nada disso. Tá. Nessa primeira conversa, né, a gente monta o que é aquele conjunto de informações que a gente tem que acompanhar e vai alimentando esse sistema. Para não delongar demais, e também, né, para o ouvinte não ficar sem compreender o que é o final de tudo isso, ao final, né, quando a gente constrói o plano de ação, já começa a implementar algo novo que não existia e tudo mais, a gente monta toda uma plataforma de gestão das questões ESG do negócio, né? E com dashboards, webmapas para negócios que são em vários territórios distintos. O agro é um exemplo disso, algumas indústrias também que tem vários filiais. Então, a gente entrega um painel com vários níveis de visão, desde aquela do autogestor, que é um número sintético,
que ele sabe se ele está dentro ou se ele está fora das metas dele, ou uma lista de tarefas para o cara ali no nível operacional, que ele tem que saber o que eu tenho que fazer amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, né, nessa minha jornada ESG. Então é isso que a gente entrega ao final, né, um mapa e um passo a passo de tudo que tem que ser feito e que vai levar à perenidade do negócio, por exemplo. Eu sei que é difícil dizer isso, porque cada caso é um caso, cada caso tem um nível de complexidade, cada caso tem um nível de vontade de quem é dono do negócio de implementar isso, e no meio do caminho a gente sempre encontra conflitos, né? De um lado e de outro. Mas, em média, em que tempo vocês conseguem, com boas condições de temperatura e pressão, entregar um trabalho desse? Em quanto tempo dá para dizer para uma empresa assim, olha, em X meses eu vou te dar o trabalho e dali para frente você que anda? Perfeito. Como você disse, com as suas variações, mas a gente consegue fazer uma entrega dessa num trabalho de 1 mês e meio, tá? 45 dias, né? Em termos de um diagnóstico já com esse plano de ação. Consegue ali em 45 dias ter produtos já entregues para o cliente, com todo esse caminho a ser percorrido. E aí, tempos adicionais vão depender das necessidades do negócio. Nós, nesse diagnóstico inicial, vimos que a nossa estrutura de identificação e gestão de riscos não existe. A gente quer implementar, a gente quer identificar os riscos, e minha empresa tem 20 setores. Então a gente vai ter que entrevistar esses setores, e aí pode demorar mais 1, 2 meses. Mas é importante para o ouvinte ter em mente que nós não estamos falando de um trabalho multimilionário de décadas, não, com dias. Nem tem, às vezes, uma década para esperar ficar pronto. De jeito nenhum, com dias você já consegue ter aí essa visão do que você pode fazer para aprimorar seu negócio. E em uma determinada etapa da conclusão disso, a gente entra com os instrumentos jurídicos, né? Modificação dos contratos da cadeia da frente, modificação dos contratos da cadeia de trás, e aí a gente está falando de risco do entorno, né? Gerenciei os meus riscos, mas e com quem eu me relaciono, né? São comuns aí, no caso de confecções de roupas e grandes marcas de varejo de roupa, de vez em quando se envolverem com processos de fabricação das suas peças por gente que não controla direito, aí não gere direito a mão de obra de quem está trabalhando. Então, assim, uma série de riscos que não estão dentro do seu negócio fisicamente, mas que vão impactar neles diretamente, né? Então, assim, como é que a gente pode olhar para isso e trazer informações para o nosso ouvinte aqui da complexidade disso? Porque aqui nos escritórios de advocacia, no mercado jurídico, a gente já é indagado sobre uma série de indicadores na hora de contrato, especialmente para grandes empresas, né, que tem um perfil mais, que são SA ou que são multinacionais, né? Começar a participar de um bid aqui é um questionário gigantesco. Então, assim, e aí envolvem questões de direitos humanos, né, de inclusão, de sustentabilidade, que já é até um pouquinho mais antiga do ponto de vista ambiental, né, porque começou por aí, mas hoje é 360 graus. Práticas de compliance, anticorrupção, que hoje está muito em voga também, né? O desafio de gerir os riscos da cadeia de fornecimento, eu acho que é o tema da vez, né? O mercado financeiro começa a olhar para isso, o investidor já não faz investimento quando você não se preocupa com isso. Financiamentos estão sendo condicionados a você cuidar não só dos seus riscos que estão para dentro do seu negócio, mas para aqueles que estão envolvidos com o seu negócio. E aí a gente está dentro da cadeia de fornecimento. Então, assim, eu acho que existem diversos tipos de riscos que a gente poderia estar falando aqui, financeiros, operacionais, mas tem um específico, Evandro, que eu acho que vale muito a gente ressaltar, que é a gestão dos riscos socioambientais. E aí eu vou falar um pouquinho do social e passo a bola para você, Vitor, para você falar dos
ambientais, né? Eu acho que as violações de riscos sociais aí, né, riscos e impactos sociais são um tema que ganharam muita relevância, porque são comuns os casos. A gente teria N exemplos aqui de casos públicos que foram divulgados na mídia e que trouxeram impactos financeiros, reputacionais para as empresas e que estão trazendo ainda necessidade de implementação de medidas compensatórias, reparatórias e que durarão ainda por muitos anos. E aí, se você não tiver uma governança estabelecida, se você não tiver um plano de gerenciamento, contingenciamento de crise, é nesse momento que a tua empresa verdadeiramente pode acabar. Mas, assim, a título de exemplo, eu acho que a gente tem que ter cuidado com trabalho infantil, trabalho forçado. São temas, assim, extremamente relevantes quando a gente está olhando para mineração, quando a gente está olhando para agro, quando a gente está olhando aí para construção civil, isso acontece. Condições de trabalho precária, por mais que às vezes a gente coloque em contratos, né, que, enfim, que aquele fornecedor garante cumprimento de legislação trabalhista, previdenciária, etc., etc., isso hoje já não é suficiente. Você precisa ir lá, auditar, verificar se aquelas condições, de fato, elas estão acontecendo, como é que esse pessoal está trabalhando, aonde eles estão vivendo, o que eles estão comendo, como é que isso tem acontecido. Então, eu acho que isso é algo que precisa fazer parte. Discriminação e assédio é um tema que está muito em pauta hoje. Então, assim, não adianta a gente retardar essa discussão, isso precisa entrar na pauta. Então, hoje, discriminações que estão baseadas em sexo, raça, gênero, religião, orientação sexual, elas precisam ser enfrentadas pelas empresas e a gente precisa ter direcionamentos específicos. E aí, de novo, a gente não está falando só para dentro, a gente tem que olhar para essa cadeia de fornecimento, como é que isso está acontecendo. Restrições relacionadas a negociações coletivas, liberdades de associação, isso tudo são princípios que estão estruturados em diversos frameworks que hoje são os que regem, inclusive, a liberação desses financiamentos internacionais, bancos nacionais, são critérios hoje desses grandes, né, dessas grandes DUI que a gente tem que responder, que fazem parte da nossa rotina. Deslocamento forçado de comunidade. Então, na hora que você está fazendo o empreendimento, você tem que olhar para a tua comunidade e ver como é que isso vai se comportar e os impactos que você vai trazer para essa comunidade, porque existe uma questão do risco, né? E existe uma outra questão de quando ele se materializa e ele vira um impacto. E aí as medidas, elas vêm de acordo com isso, porque a responsabilidade da empresa, ela pode ser por ela estar causando, por ela estar, de alguma forma, contribuindo com aquilo, ou por ela estar associada com aquilo. E a depender de como ela está se posicionada dentro dessas três questões, as medidas de controle e de remediação, elas vêm decorrente disso. Então, assim, são coisas que a gente precisa olhar. E aí vão entrar questões relacionadas à segurança alimentar, nutricional, acesso à terra, recursos. Então, tudo isso está nesse rol, vamos dizer, de direitos sociais que estão relacionados a direitos humanos e que hoje são temas centrais. Daqui a pouco a gente vai falar aí da recente, inclusive, diretiva da União Europeia que trata disso. Sim. E para terminar, o que a gente tinha falado antes, não dá para negligenciar mais as práticas que estão relacionadas à corrupção, a condutas antiéticas, porque eu preciso olhar como é que esse fornecedor também está lidando com relação a isso. Privacidade de dados hoje também é um assunto que entra, inclusive, como tema de direito humano dentro da seara de risco social. Então, assim, a gente tem vários cases de empresas de agronegócio, de textos, varejistas, construção civil. Temos de tudo um pouco. E hoje, acionista está de olho nisso, investidor, agência de financiamento nacional e internacional está de olho nisso,
e tem um outro público que está de olho nisso. O consumidor passou a entender que Exatamente. isso é valor e ele vai fazer as escolhas baseadas nisso. E a gente sabe dos impactos. Muita gente deixou de comprar em uma determinada empresa que ficou mundialmente conhecida por condições degradantes de trabalho, questões, né, de trabalho escravo, e o quanto tem se feito em termos de compensação, de reparação, de marketing, de publicidade, para você reverter isso. Então, assim, o custo, quando a gente fala em custo, que na verdade não é custo, é investimento, né, Sardinha? De trabalhar para que a gente conheça esses riscos, porque risco é inerente a todo negócio tem risco. A diferença é, eu vou conhecer esse risco e eu vou saber exatamente que tipo de medida de controle que eu tenho que ter para ou evitar que esse risco se materialize, ou, caso ele se materialize, que tipo de plano de ação que eu tenho que ter imediato para conter, né? Para corrigir e para conter, minimizando os danos, os impactos daquilo. Então, acho que é esse o ponto. E aí, depois, eu quero ter uma oportunidade de falar um pouquinho para você de alguns instrumentos que a gente tem hoje, inclusive dentro da HIP, e, claro, dentro de outras empresas, e que podem garantir e trazer essa tranquilidade para essas empresas quando a gente está falando de cadeia de fornecimento. Legal. E quanto maior a sua cadeia, mais complexo fica, né? Então, para instituições, principalmente do agronegócio, você também tem essa camada de necessidade, que oferece uma necessidade de gestão de dados muito ampla, muito complexa. Esses fornecedores, às vezes, estão espalhados num território muito extenso. Eu queria trazer, você falou sobre os padrões, queria trazer um padrão específico que a gente é demandado por implementar já por vários clientes, que é o padrão do IFC, do International Finance Corporation. Então, ele é um padrão muito legal, muito bem estruturado, traz um passo a passo ali, né, para quem quiser conhecer mais sobre a forma de implementação. O padrão de performance 1, ele é um guarda-chuva que abraça todos os outros. E ele traz como método, né, um foco em gestão de riscos, mas ele tem também o mapeamento e a gestão das partes interessadas, que é aquilo que você falou, né? Como que eu identifico quem são essas partes, como que eu classifico elas nos diferentes níveis de criticidade. Lá dentro desse padrão tem a parte de preparação e resposta à emergência, a parte de preparação para auditoria. Então você tem ali dentro desse padrão uma estrutura de gestão ambiental e social que habilita uma melhor performance em vários temas que estão como relevantes para esse framework específico. Então, ali dentro, depois você vai para biodiversidade, para segurança, para relações trabalhistas, para patrimônio histórico e material. Mas esse padrão 1, ele é o que eu recomendaria de ter uma atenção maior e é onde que a gente começa o trabalho. Sim. Ressaltar também uma palavrinha que o Lucas comentou, né, que o ESG é uma jornada. Então, o primeiro, você tem uma definição da estratégia ESG, né? Qual padrão que eu vou seguir, quais são meus termos materiais, quais são meus riscos. Você vai ter que definir compromissos, né? Você vai ter que assumir compromissos com partes externas, seja para financiamento, seja para a comunidade, para o setor. Depois você vai ter que influenciar os seus processos. Então, como é que a estratégia muda a forma como eu faço a gestão dos meus riscos, a forma como eu faço projetos. Depois você vai ter ainda que avaliar se essa mudança ela é viável para o meu negócio. Então essa parte é bem importante, porque normalmente você tem metas definidas antes de entender a viabilidade dessa transformação do negócio que você está propondo. Então todo esse entendimento da viabilidade econômica para uma transformação para um modelo de negócio mais sustentável, ele também vai retroalimentando a sua estratégia de forma contínua. E, por fim, você tem no final da jornada, o relacionamento com a comunidade. Então, esse mapeamento de stakeholder, esse investimento socioambiental, esse investimento em serviços ambientais que são críticos para a manutenção do meu negócio. Sim. O meu relato de sustentabilidade. Então, você fecha um pouco desse ciclo, né, você vê que
Depois que você publica um relato de sustentabilidade, isso impacta na sua reputação, gera novos questionamentos, você ajusta a sua estratégia. Então, esse ciclo, essa jornada ESG, ela é de ganho contínuo de maturidade. Então, Evandro, eu tenho um caso rápido aqui. Claro, vamos lá. Que simples, mas mostra um pouco de tudo que foi falado aqui na prática. Sim. Em Minas Gerais, não só em Minas Gerais, né, no Brasil inteiro, a regulamentação sobre barragens de mineração tem ficado cada vez mais robusta. Tanto para que se evite que novas barragens se rompam, mas também para estarmos preparados para eventuais emergências. Sim. Porque, né, vimos que a gente estava muito mal preparado para lidar com elas. Então, entre as exigências, agora toda barragem que tem população ali, né, abaixo, ela precisa ter sistema automatizado de sirene. Tá. Então, se ela por acaso romper, vai ter um alerta, né, massivo para que a população se desloque, né, imediatamente, de forma automática. E isso é tudo muito novo para o setor da mineração e tem acontecido muitos toques acidentais de sirene. Por falhas nos sistemas automatizados. Você tá lá tomando um chopinho Tá no ali bar da tomando esquina, cai o mundo. na eu esquina. moro a 300 metros da crista de uma barragem em altíssimo nível de risco. Você mora Moro a 300 metros. Sorte que Então fazer uma gestão de risco Tá com ele. sabe disso na pele que eu tô falando. E aí eu quero compartilhar um caso aqui que é o seguinte. Então, isso em Minas Gerais está acontecendo muito. Toque acidental de sirene. Se bobear, a gente já ultrapassou uma dezena aí de situações em várias regiões de Minas Gerais. E os primeiros, as empresas estavam muito despreparadas, porque isso não estava mapeado ali na gestão de risco. Tocar acidentalmente. O que eu faço? Você pode imaginar o nível de complexidade para lidar com isso. Imprensa ligando, prefeito, polícia, Segurança. Ministério Público, segurança. E isso não estava endereçado na governança da empresa. Quem fala o quê? O acionista está falando, foi acidental mesmo? Ou não tem um problema? Eu vou ter que gastar bilhões na reparação ambiental ou não? Não. Eu vou acreditar que foi acidental? Por que eu vou? Por que eu não vou? O prefeito igualmente, mas por que eu acredito em você que foi acidental? O geotécnico tentando mostrar. Ninguém conversava, porque isso não estava posto. Então, assim, custos altíssimos para lidar com a consequência desse evento. Alguns clientes nossos, a gente vai aprender na prática, a gente começou a inserir isso no programa de gerenciamento de risco da barragem, o toque acidental de sirene, e já constrói, então, até assim, materializando, trazendo para a gente vai lá e constrói o passo a passo, se cada risco acontecer, o que eu faço no detalhe? Então, já constrói a moldura da comunicação para a Defesa Civil, para o acionista, para o prefeito, os stakeholders, né, que o Vitor falou, para a população que mora na Mancha, tudo previamente. E dá alçada. Fala, olha, se acontecer e se ficar comprovado, né, pelo geotécnico que foi acidental, então ele mesmo tem alçada de já mandar essa comunicação para o prefeito. E aconteceu com um cliente nosso que estava preparado. Em 4 horas, ele já tinha feito toda a cadeia de comunicação. Já tinha gente da equipe dele nas casas. Avisando também. Avisando. Que às vezes o cara que tocou a sirene, ele foi embora. Ele foi Você embora. não consegue Então nem já achar ele para avisar. Já tinha que a pessoa foi. responsável, que sabia quantas eram, onde eram, quem, sem você ter que ficar descobrindo quem tem que fazer o que naquele momento. Sim. Tudo já estava preparado. E o dano, o custo para esse cliente em lidar com esse problema, eu não vou falar que foi zero, porque é óbvio que não é zero, mas é perto de zero. Sim. Porque é algo que já estava estruturado na operação do negócio. Então, é um exemplo, é um caso, Sim. né, muito comum em Minas Gerais, mas a gente tem barragem no Brasil inteiro, é importante que todos saibam. Claro. Mas que essa mesma lógica se aplica a várias outras áreas dos negócios. Você estar preparado para lidar com eventos dessa natureza, né, de emergência, o que quer que seja, faz muita diferença para o seu negócio parar de pé. E um aspecto legal desse caso é que a governança ela não se encerra na corporação. A governança corporativa é como você toma decisão, às vezes, em conjunto com agentes externos, em conjunto com a defesa Sociedade civil. É a Civil, governança social. Exato. Então, e é um aspecto que às vezes é muito negligenciado, porque o pessoal cria uma governança interna de tomada de decisão, mas
os riscos extrapolam as portas, né? As porteiras. E a cadeia de empresa. fornecimento, a gente está falando disso. Exato. De fazer um gerenciamento de governança numa perspectiva muito mais social do que exclusivamente corporativa. Elas vão se complementar. O tempo passa rápido e a gente já começa. Demais, cara, a gente ficaria aqui, né? Mas eu ainda quero entrar ainda na história dos instrumentos de controle que você trouxe. E eu quero trazer um caso interessante que aconteceu conosco. Um determinado empreendimento aqui, ele era um empreendimento grandioso, e ele tinha um momento de montagem muito grande e tal. E aí foi determinado que houvesse ali um local para que os funcionários que trabalhavam ali pudessem se alimentar, uma espécie de uma copa. Né? E, obviamente, você faz isso com estruturas de montagem, né? Ninguém vai construir nada de alvenaria para isso, não é uma coisa temporária. Mas você tinha que ter ali ventilação, sombra, água, né? Um local confortável, uma mesa para o cara sentar, colocar o prato dele e comer, ótimo. Bom, beleza. Tudo feito, tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas, chegava na hora do almoço, tinha uma árvore gigante, enorme, uma sombra deliciosa. Os caras iam comer embaixo da árvore. Até que o dia que a fiscalização do Ministério Público do Trabalho chegou para fazer a fiscalização, e obviamente eles foram na hora do almoço, que eles queriam ver se tudo funcionava, boa parte dos funcionários estavam comendo embaixo da árvore, ao invés de usar o local que estava montado, funcionando, com a refrigeração ligada, os caras estavam lá. E assim, o que faltou, né? Faltou um cara de campo impedindo que aquilo acontecesse. Então a gente entra no teu tema dos mecanismos de controle, né? Os instrumentos de controle, como você colocou. Porque não adianta nada criar tudo isso, manualizar tudo isso, criar norma, você vira um ISO, mas aí lá na ponta não tem quem cuida disso. Esse processo não é um processo de papel, as pessoas precisam saber disso. Ele é um processo de concretude e de realidade, que começa em mudar a mentalidade de quem está no negócio, às vezes há 50 anos, começou num mundo completamente diferente, não tem muitas vezes nem os valores dessas coisas inseridos em si, mas precisa aprender que precisa mudar, porque não é a sua vontade, é a vontade de uma corporação que está sendo cobrada de todas as formas, né? Como é que os instrumentos ajudam? Perfeito. A gente está falando de mudança de cultura. Esse é o primeiro ponto e o mais difícil de ser trabalhado, porque todo o restante que a gente trouxe aqui é complexo, difícil, mas é factível, é implementado. Mudança de cultura é dia após dia, aprendizagem por repetição, é você chamar essa galera todo dia. Sabe aqueles momentos de DDS, do diálogo diário com a equipe de segurança, é você lembrar, é você mostrar. Você vai trabalhando aquilo em pílulas, em dose quase homeopática, porque você precisa ganhar esse corpo de funcionários para eles entenderem que eles precisam fazer parte dessa gestão de riscos e fazer com que isso aconteça. Um outro instrumento que eu queria trazer, que eu acho que está em voga hoje, e quando a gente está falando de cadeia de fornecimento, ele é vital, é a due diligence em direitos humanos, ou a DDDH, que a gente tem falado, né? Que nada mais é do que esse processo que o Lucas explicou quando ele trouxe aí para o contexto da mineração, mas é você conseguir verificar a conformidade, os controles, e conseguir, principalmente, identificar riscos e impactos que estão relacionados a essa temática de direitos humanos. E isso vai agregar muito valor. Ela não só vai evitar prejuízos, perdas, danos financeiros, reputacionais, mas eu acho que ela vai, de fato, agregar muito valor aí para qualquer empresa de qualquer segmento que seja. A gente tem vários clientes, né, Lucas, que têm nos contratado recentemente para a gente fazer isso. Isso tem uma relação direta com essas exigências de financiamento, com esses frameworks que Vitor trouxe, ele trouxe EFC, mas a gente poderia trazer muitos outros aí que são relevantes, como o Danish. Se a gente pegar setor de mineração, por exemplo, você vai ter ICMM, você vai ter a SI, você vai ter
muitos outros que regulam um pouco de como é que isso deve acontecer, mas, em síntese, a DDDH ela vai te permitir, num primeiro momento, a partir dessa conversa com os atores chaves, fazer uma identificação preliminar de quais são os seus riscos e impactos de qualquer empreendimento que a gente está falando. Eu acho que tem um trabalho de campo que é fundamental, porque eu preciso conversar com esses stakeholders e saber deles a percepção e como é o dia a dia, que tipo de violação, que tipo de incômodo, que tipo de dificuldade que ele está enfrentando. Eu preciso ir nesses locais. Você deu o exemplo, por exemplo, do refeitório, mas eu preciso ir nesses refeitórios e certificar se as NRs estão sendo atendidas. Eu preciso ir em alojamentos, que é outro local Problemaço, né? extremamente críticos e que diariamente a mídia está divulgando casos aí de violações e verificar como é que são as condições de alojamento desse pessoal. Eu preciso verificar os danos que eu estou trazendo para a comunidade no geral, porque assim, o processo de industrialização como um todo, ele vai trazer impactos, isso é inevitável, ele traz ganhos, mas ele traz impactos, então eu preciso conseguir ter alguns tipos de diagnóstico para medir o que aquilo mudou, o quanto aumentou o custo de vida daquela cidade, por exemplo, como é que está a questão da moradia, o que eu pressionei de serviço público e como eu posso contribuir enquanto empresa com o próprio poder público, e entre inúmeras outras coisas que eu preciso estar olhando. Então, eu acho que um instrumento hoje que, se a gente fosse orientar as empresas a fazer por inúmeras questões, e porque hoje isso está atrelado à liberação de financiamentos, à atração de novos investimentos, né, acionistas, etc., é realizar a devida diligência em direitos humanos. Eu acho que isso é um tema hoje que vem com esse coroamento dessa decisão da semana passada e que a gente precisa falar dela, porque ela vai impactar diretamente grandes empresas, e aí voltando para o agro, que são fornecedoras aí da União Europeia. Sim. E que, inevitavelmente, sem isso, vão, em alguma medida, talvez até deixarem de existir. Você está falando do Green Deal, né, que em 2025 começa a exigir que não sejam comprados na Europa, né, importados pela Europa, e nós destinamos muita coisa para lá, produtos que tenham origem em produção em áreas que tenham sido desmatadas. Esse é o primeiro reflexo. E aí uma série de outras questões vão ser envolvidas. 2025 é amanhã. Né? E isso não dá aí. muito tempo mais de correr. Gente, a gente está no fim, infelizmente, o nosso tempo aqui vai terminando. Eu queria agradecer a presença de vocês, Juliana, Sardinha, Vitor. É uma honra receber vocês da HIP aqui no nosso Pod Brasil. Acho que eu abri o site de vocês aqui, eu gosto muito dessa parte dele que diz assim: acreditamos que é possível fazer a diferença. Atuamos junto a empresas, organizações e poder público na geração de um legado positivo para a sociedade, para o desenvolvimento sustentável e responsável. Eu desejo que a Brasil Salomão possa ser parceira de vocês na busca disso aqui, porque isso aqui também é o nosso objetivo. Talvez não escrito de forma tão evidente assim, porque o nosso foco de atuação é um pouco mais pulverizado, né? Amanhã nós vamos falar de tributo, amanhã nós vamos falar de contratos, amanhã nós vamos falar de uma série de coisas, e a sustentabilidade, o ESG, é um pedaço da nossa operação. Mas espero que a nossa parceria possa servir para que tanto a HIP quanto a Brasil Salomão possam deixar esses legados positivos, tanto para os nossos negócios quanto para os negócios dos nossos clientes, sempre no intuito de ser uma ferramenta estratégica para o crescimento deles. Eu queria te pedir, em nome dos três, em nome da HIP, para fazer a sua manifestação final, para a gente poder chegar aí ao nosso ponto final. Claro, né, agradecer a todos pela participação, a Brasil Salomão, né, pela parceria. Os nossos propósitos são comuns e é isso que aproxima. Exatamente. Amanhã, Evandro, quem escutou, né, no momento após escutar esse podcast, a pessoa está falando, e aí, né? Vou procurar esse pessoal e
tô preocupado, né? Isso vai dar trabalho demais. Uhum. Temos uma série de tecnologias hoje que automatizam controles como esse. Você pode ter uma câmera ali no refeitório com uma visão computacional que dá um alerta se ele saiu de onde ele deveria, dialogando um pouquinho com o que você trouxe aqui nessas considerações finais para dizer o seguinte: juntos nós temos os instrumentos, né, a capacidade de forma ágil, baratíssimo numa relação custo-benefício, para qualquer que seja a cadeia de negócio, né, identificar os pontos críticos que são relevantes para o sucesso daquele negócio e apoiar na estruturação dessa jornada. Então, queremos muito ter sucesso aqui, porque a gente sabe que esse tipo de serviço que a gente constrói juntos vai gerar esse legado positivo para a sociedade, para o meio ambiente, e estamos muito animados e esperançosos de avançar com vocês. Nós também. Obrigado pela presença de vocês. E para encerrar, vou colocar uma pimenta aqui que daria um outro podcast. Hoje a gente tem os controles da sociedade civil, dos mecanismos de fiscalização. Em breve a gente vai ter ferramentas de inteligência artificial mapeando isso e tornando essa verificação em tempo real. É isso aí. Perfeito. Então, Posso pôr uma pimentinha Pode, também? pode. Eu acho que as atividades, essa parceria, ela vai trazer uma complementariedade Muito tão bem. fundamental, Evandro, para o que a gente está discutindo, porque eu acho que a gente entra com a nossa expertise, né, na identificação, no mapeamento, nas proposições das medidas mitigatórias e tal, mas um escritório de advocacia, ele tem um papel tão fundamental em questões preventivas que vão envolver desde os contratos que precisam estar firmados e depois um momento posterior, caso esses riscos se materializem Então, assim... A produção de elementos de prova até para a defesa do cliente. Exatamente. Então, assim, eu acho que é uma parceria que vai trazer ganhos para os nossos clientes, porque eles vão estar protegidos de forma 360. É isso aí. Né? Eu acho que isso é o que está me deixando mais animada, não só pela formação jurídica e tudo que a gente já conversou, mas por ser uma pessoa que é apaixonada por isso, porque eu acredito verdadeiramente, tirando essa visão totalmente romântica que às vezes as pessoas têm, porque eu acho que a gente tem que ser pragmático para isso, porque hoje a gente precisa fazer por 2 motivos muito óbvios, né? O primeiro, eu não vou conseguir garantir a perenidade do meu negócio se eu não fizer. E segundo, investimentos e atração de investidores está associado a isso. E aí não tem como você fazer isso se você não tem um advogado te dando esse suporte e você ter a experiência que a HIP tem, justamente criando esses diagnósticos, essas ferramentas, trazendo essas soluções que vão facilitar demasiadamente, descomplexificar esse processo e dá para, como a gente está aqui com o celular, entregar isso para o gestor, porque a tomada de decisão dele vai estar toda num dashboard, num web mapa, e ele vai conseguir fazer isso de forma muito séria. Perfeitamente. Vamos conversar muito sobre isso ainda. Gente, obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Nós que agradecemos. E vamos em frente com os próximos passos da nossa parceria aqui. Seguimos. Para você que nos acompanhou, obrigado pela companhia. A gente está sempre às terças-feiras à noite com um episódio novo do Pod Brasil. Esse foi um tema muito importante para as empresas. Se você quiser também sugerir algum tema para nós, fala conosco pelas nossas redes sociais ou pelo podbrasil@brasilsalomão.com.br. Esses conteúdos vão estar nos nossos canais de YouTube, nos principais streamings de podcast. Um abraço e até o próximo encontro.